Fala galera, hoje temos a honra aqui de estar com o administrador, anos de BNDES, ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Melo. Bandeira de Melo, seja muito bem-vindo, obrigado por estar batendo esse papo conosco. E de começo eu gostaria de perguntar o seguinte, né? Porque o senhor ficou conhecido nacionalmente, né, por pegar uma instituição, né, o Flamengo, com muito potencial, muitos recursos, porém desorganizado, cheio de dívidas. Então, não sei se você que aí em casa também não conhece um país, um estado ou uma cidade assim com grande potencial, mas com uma gestão muito ruim, desorganizado. Presidente, desculpa chamar de presidente, gente, é porque vocês vão entender qual é o meu time, então eu tenho que deferir chamar o meu presidente. Presidente Bandeira de Melo, qual é a chave para virar um jogo de uma instituição com potencial, mas endividada, problemática? Qual é a chave? Seja bem-vindo. Legal, Fernando. Em primeiro lugar, agradecer o convite, dizer que é um prazer enorme estar aqui conversando com você e com, né, os seus seguidores, né, as pessoas que acompanham você normalmente. Saudações rubro-negras, já vi que você é rubro-negro também, né, mas agora nesse projeto da prefeitura a gente tem que cuidar de todas as torcidas, né? Então, Exatamente. tem inclusive vários tricolores, botafoguenses, vascaínos trabalhando aí no meu plano de governo, na minha equipe. Mas, olha, você tocou no ponto que é exatamente o ponto que as pessoas me usaram para me estimular a embarcar nesse projeto, né, a aceitar esse desafio. O Flamengo, quando eu assumi em 2013, início de 2013, né, eu fui eleito no dezembro de 2012, era uma instituição que, apesar de ter 40 milhões de torcedores, ter um potencial enorme, era uma instituição totalmente desacreditada, uma instituição que não sabia nem quanto devia. Nós tivemos que contratar uma empresa de auditoria só para fazer uma auditoria calcular a nossa dívida, e chegamos lá aos 750 milhões de reais, que, né, acabou se revelando um pouco mais, uns 800 milhões. Mas o Flamengo era uma instituição que não tinha credibilidade, em que ninguém acreditava para fazer negócio. Era difícil o Flamengo negociar com um jogador, com um treinador, com um empresário, com um fornecedor, com um financiador, que normalmente o que o Flamengo se comprometia, depois ele não cumpria. O Flamengo era uma instituição que estava, além dessa dívida enorme, ela tinha 3 meses de salário atrasado, tinha receitas, quase todas as receitas penhoradas por conta de uma dívida vencida com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional por apropriação indébita, tinha 600 ações trabalhistas figurando como réu, ou seja, era um clube totalmente desacreditado. E eu lembro que no meu discurso de posse, eu falei claramente, para ninguém se enganar, que o Flamengo tinha um passivo financeiro enorme. Agora, maior do que o passivo financeiro era o nosso passivo ético e moral. Nós temos, né, 40 milhões, hoje é um pouco mais, né, de torcedores. Boa parte deles são crianças, boa parte deles são pessoas humildes, né, que normalmente tem no seu time de futebol, seu time do coração, o principal ponto de referência na vida. Então, que a gente ia fazer sacrifícios, custasse o que custasse, para resgatar esse passivo ético e moral e dar exemplo para esses 40 milhões de torcedores. Felizmente, né, 6 anos depois, a dívida tinha sido reduzida pela metade, menos da metade, multiplicamos o nosso faturamento por 4, nunca atrasamos salário, zeramos a dívida trabalhista, o Flamengo passou a ser reconhecido como um clube com credibilidade, ganhou todos os prêmios de transparência, de gestão esportiva, né, um clube cidadão, foi o primeiro clube admitido, né, como integrante do Instituto Etos. Depois perdemos, mas eu já não estava mais lá. Mas, então, foi uma transformação completa, né, inclusive com melhoras claras na área esportiva, né, que a partir de 2015, 2016, né, já começamos a reforçar o time, né, passamos a frequentar a Libertadores da América, né, todo ano.
e batemos na trave em alguns torneios aí, fomos vice da Copa do Brasil nos pênaltis, né, vice da Sul-Americana, ou seja, ganhamos 2 copinhas, que é o maior orgulho, né? A copinha, eu sempre fui fã da base, desde a época que eu era só torcedor. Mas, então, é outro clube, né? E aí as pessoas chegavam para mim e diziam, não, você salvou o Flamengo, você pode salvar a prefeitura, que a prefeitura está numa situação caótica, catastrófica, que nem estava o Flamengo lá em 2012. Aí, nessa hora, eu sempre faço uma ressalva. Em primeiro lugar, essa coisa de que eu salvei o Flamengo, eu não fiz nada sozinho, eu acho que nunca ninguém faz, eu nunca fiz nada sozinho, acho que ninguém faz nada sozinho, eu não acredito nessa coisa de salvador da pátria, né? O que eu fiz foi ter o privilégio de liderar uma equipe fantástica, de pessoas competentes, bem intencionadas, né? Não só os dirigentes amadores, como os dirigentes profissionais que a gente contratou, né? Pagou bem, pagou em dia, e que foram fundamentais para reerguer o Flamengo. E eu agradeço muito também a torcida, né? No caso você, aí aos outros 40 milhões de torcedores, né? Porque a torcida do Flamengo comprou a nossa briga, se dispôs a fazer sacrifícios, passou 4, 5 anos sofrendo aí, ameaçando cair para a segunda divisão, mas a torcida foi firme, percebeu, compreendeu que esse era um projeto de longo prazo, era um projeto que requeria sacrifício, e hoje, felizmente, ela está comemorando, né? E aí as pessoas, né, fazem essa analogia com a prefeitura. Aí é claro, né, que não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, que eu ia falar. A coisa Muito pública diferente. tem Isso, diferenças. é muito diferente, até porque eu conheço, eu nunca fui prefeito, né, mas eu conheço a administração municipal, porque quando eu estava no BNDES eu chefiei o departamento que financiava as prefeituras, né, então eu conheço as prefeituras do outro lado do balcão, né, do ponto de vista de quem está analisando um projeto para conceder financiamento. E eu sei que é totalmente diferente, né, então, mas tem muita analogia que pode ser feita. Você não vai sair da crise que o Rio de Janeiro está se você não tiver integridade, se você não tiver responsabilidade, se você não fizer sacrifícios, né, se você não enveredar para o lado da demagogia, do fisiologismo, né, e todas essas eram tentações que a gente tinha no Flamengo. Né, se você não for absolutamente profissional, né, e aí o resto é você ter competência, você fazer uma boa gestão, uma gestão responsável e conhecer aquilo que precisa ser feito dentro da Prefeitura do Rio. Tá? Então foi a história mais ou menos essa. Né? Aí os detalhes depois a gente conversa. Presidente, é interessante que o senhor colocou da questão do sacrifício, né? Que tem que se fazer sacrifício e escolher, penso eu, prioridade, não é? Uhum. Hoje o senhor fez em parceria com a delegada Marta Rocha, o senhor pela rede, a Marta pelo PDT, e os dois estão nessa união junto, em torno de um projeto, pensando num projeto. Agora, eu fico com uma dúvida muito grande. Como é que você convence? No caso, o Flamengo foi o torcedor. Mas como é que você convence as pessoas de que tem que se fazer sacrifícios para colher lá na frente? Porque eu acho que essa é a parte difícil. É porque as pessoas querem resultado muito rápido, presidente. Fernando, eu acho que não é bem assim, tá? Eu acho até que já foi assim. Eu acho que o carioca, normalmente, o carioca ele estava acostumado, da época que o Rio de Janeiro foi capital federal, o carioca sempre pensou nos problemas nacionais, nos problemas internacionais. Nós cariocas estávamos sempre preocupados em salvar o Brasil e salvar o mundo. E às vezes a gente se esquecia do nosso cantinho aqui. É verdade. Né? Aí não votava direito, né? E meio que empurrava esse problema para frente, e é claro, e reclamávamos das coisas que diziam respeito às nossas vidas particulares. Mas o Rio de Janeiro agora está entrando num processo de decadência, entrando não, ele está em franco processo de decadência, que às vezes beira a irreversibilidade. Existem cidades que morrem,
né? Então, no mundo, você vê uma cidade como Detroit, por exemplo, que foi uma cidade pujante, a indústria automobilística, tal coisa, vê o que é Detroit hoje. Né? Você pega na Itália, Nápoles, Palermo, né, que foram tomadas pelo crime organizado, né, e hoje, não são nem sombra do que já foram. Né? O Rio de Janeiro caminha para ser uma cidade morta. Tá? E para reverter esse processo de decadência, eu estou sentindo que a população está engajada, né? E dessa vez ela vai se preocupar, sim, com os nossos problemas internos. Eu estou sentindo coisas que eu nunca senti e muito parecido com o que eu senti no Flamengo. Tá? No Flamengo, o torcedor torce. Né? Eu estou vendo que os cidadãos aqui torcem pelo Rio também. Tá? Eu consegui juntar uma equipe de mais de 50 pessoas que estão elaborando um plano de governo. Esses 50, eu estou falando de gente do BNDES, do Banco Mundial, da Universidade de Oxford, da Universidade de Paris, da COP, da UFRJ, da USP, da Unicamp, gente assim altamente qualificada, PhDs, mestres, pessoas mais experientes, jovens, que estão trabalhando, né, no meu programa de graça, né, como voluntários. É claro que alguns deles eu conheço, né, e foi por isso que começou, né, mas aí foi se juntando mais gente, um chama o outro, né. Eu estou impressionado assim, com a quantidade de pessoas que estão trabalhando por amor ao Rio. Né, e eles estão já desde, sei lá, fevereiro, março, né, e trabalhando nesse programa de governo, né, e é uma coisa assim fantástica. Tá? O processo de discussão desse plano já é uma coisa tão rica que eu acho que vale mais até do que o próprio plano, né, o produto acabado que nós vamos ver depois. Né? E esse é o exemplo que eu tenho. Né? Eu vejo assim, as pessoas me procurando na rua, torcedores de outros clubes, né? Dizendo, não, os rubro-negros gostam de você. Realmente gostam, fico muito feliz com isso. Né? Mas vascaínos, botafoguenses, tricolores, né, me param na rua e pedem para não desistir da candidatura, né? Alguns me pedem para ser presidente dos seus clubes, né? É claro que eu entendo isso como uma gentileza, né? Não é uma possibilidade concreta. Então, o senhor tem uma esperança que o Rio, por exemplo, o Rio tem jeito, tem caminho para a gente aqui. Não tenho a menor dúvida de que tem jeito. Como o Flamengo teve jeito, né? O Rio tem jeito. Não é uma saída fácil. Tá? Não existe solução fácil para um problema difícil. Né? Quem diz, né, o ministro Pedro Malan dizia que para todo problema difícil existe sempre uma solução fácil e errada. Né? Então, para você resolver o problema tem que ser uma solução certa. Né? E aí não tem solução simples. Então, nós vamos ter que trabalhar pesado, nós vamos ter que ter muita criatividade, vamos ter que reunir todos esses esforços. Né? Dentro do Rio de Janeiro não falta capital humano. Né? O Rio de Janeiro é um berço de talentos, só que, infelizmente, a gente perde os nossos talentos. Né? No Rio de Janeiro tem a COP, a COPEAD, tem a Fiocruz, tem a UERJ, tem a PUC, né? Tem a Fundação Getúlio Vargas, tem o IBMEC, tem o INPA. Né? Você tem centros de excelência em conhecimento aqui na nossa cidade que não tem lugar nenhum. Agora, para onde vão essas pessoas que se formam, né? que pesquisam nessas áreas? Vão para São Paulo, né? Vão para Portugal, vão para os Estados Unidos, vão até para outras cidades do Brasil que hoje tem uma postura muito mais proativa com relação a essa coisa da economia de serviços. Né? Você vê Recife hoje, Florianópolis, estão fazendo um belo trabalho nessa área. Então nós estamos perdendo nosso talento. Então a gente tem que juntar essa turma toda aqui, né? E atrair empresários, né, para investir no Rio, porque você sabe que a gente está vivendo uma crise fiscal que é totalmente incompreensível. Né? Como é que uma cidade que há 10 anos atrás ia bombar, que ia receber a Rio+20, que ia receber a Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos, de repente entra nesse processo de decadência e vai cada vez mais pro buraco. Né? Não dá para compreender. Então,
você vai ter que trabalhar essa questão, a nossa questão fiscal de dois lados, do lado da despesa, né? E aí que eu digo que não existe solução fácil. Nós vamos ter que reduzir desperdício, nós vamos ter que reduzir aqueles cargos de comissão entregues aí a pessoas que, né, nem sempre merecem, né, fazer parte da administração. Nós vamos ter que fazer revisão de contratos, vamos ter que eliminar, né, então vamos ter que cortar feio mesmo. Tá? E vamos ter que, até para dar exemplo, tá? E vamos ter que trabalhar muito a questão da receita. Vamos ter que aumentar a receita, e não vai ser aumentando a alíquota de imposto. Né? Para aumentar a receita, você vai ter que redinamizar a economia da cidade. E para redinamizar a economia da cidade, você vai ter que estimular a geração de empregos, vai ter que estimular a vinda de empresas, negócios, né, tanto microempreendedores até grandes empreendedores, para o Rio de Janeiro. E isso daí a gente vai fazer através da melhoria do ambiente de negócio. Vamos ter que fazer um processo de desburocratização grande dessa área de serviços, que é a nossa vocação, da área de turismo, da área de negócio em geral, e vamos ter que estimular o empresário a vir para cá. E como a minha formação é BNDES, né, então tem coisas que eu sei fazer e a minha equipe sabe também. Tá? Esses empresários que quiserem vir para cá, a prefeitura vai ajudá-los a estruturar o seu plano de negócios e vai ajudá-los a obter financiamento. Tá? Vão ajudá-los a preparar o projeto para eles obterem vamos fazer a articulação do funding para eles, né? Seja no BNDES, seja nos agentes financeiros do BNDES, Finame, Cartão BNDES, Finep, empresas de private equity, de capital venture, investidores anjos, AG Rio, né? Nós vamos, esse tipo de coisa, né? O pessoal que está comigo, né, isso está no nosso sangue. A gente sabe identificar esse tipo de coisa. Nós vamos ajudar... Mas, presidente, eu fico impressionado como tem pessoas que acham que uma prefeitura não tem um papel determinante numa economia da cidade. Faz parte justamente de estar ali sendo grande. Não é defender, presidente, uma economia planificada que o Estado faça tudo, mas estimular, ter conjunto com a iniciativa privada, uma parceria para desenvolver. É um caminho. Não dá para o Estado ficar com mãos atadas achando que tudo vai cair do céu, que tudo vai se resolver. De jeito nenhum. O Estado, no caso, a prefeitura tem que ser proativa, tem que agir proativamente. Isso não tem nada a ver com estatização. Ao contrário, a gente quer trazer o investidor privado para cá. A gente quer ajudá-los a ter um ambiente de negócios favorável aqui para gerar emprego, para gerar receita para a nossa população, para atrair turistas, né? E, sei lá, fazer a economia girar. Não tem nada de estatização. Agora, é claro que a prefeitura tem um papel proativo importante, né? E isso daí nós vamos fazer, e pode ter certeza que as pessoas que estão me acompanhando sabem fazer isso está no sangue dela. Sim, não, sabemos. Agora, o senhor falou que temos que reduzir despesas e tal, mas olha só, o prefeito atual ganhou falando isso, que ia cortar, que ia só botar coisa para funcionar. Por que com ele não aconteceu? Foi incompetência? Bom, para começar, eu sou muito diferente dele, né? Mas não, o que a gente viu foi que, né, ele não fez nada disso. Né? Ele realmente pegou a prefeitura numa situação delicada. Né? No primeiro ano ele fez um ajuste fiscal importante, ele tinha uma boa secretária de Fazenda na época, né? E quando as coisas começaram a melhorar, ele começou a gastar o dinheiro, fez um pacote de bondades, né? E a partir do segundo ano foi tudo pro buraco de novo, e hoje está muito pior do que estava. Não, e aquilo, fez esse pacote de bondade sem ter um projeto, não é? Se fosse uma coisa que tivesse um projeto para desenvolver, mas foi uma coisa aleatória. É que eu falei lá no início, a gente faz fazer sacrifício, mas as pessoas têm que entender esse sacrifício. Ele foi pelo caminho mais fácil, né? E só gastou. Isso aí. Como, aliás, a gente vê que isso acontece no futebol. Né? Quantos clubes de futebol acham que tem uma solução mágica para, de repente, sair do buraco rapidamente e formar um time, né? Todo mundo que tentou
Tá pagando agora aí. Lembra do Cruzeiro, né? Ganhou 2 vezes da gente aí a Copa do Brasil, E hoje. né? E, né, ganhou uma da gente, a outra não foi da gente, mas cometendo irresponsabilidades, né, no Brasil, fora do Brasil, né? E hoje um clube de tradição e tal está passando o que está passando. Quantos outros clubes, né, acham que de repente, não, isso aí falaram para mim, eu tive um treinador que não vou dizer o nome aqui, mas que falou, não, presidente, a gente tem que reforçar o time, senão a gente vai cair para a segunda divisão. E aí a gente não tem dinheiro, nós não vamos reforçar o time, a gente vai como a gente tiver. Ele, não, mas se não fizer isso, vai cair. Eu falei, não, vamos, não seremos irresponsáveis. Não, mas pode comprar fulano, cicrano, não sei o quê. Não, mas não tem dinheiro para pagar. Ele, mas futebol é assim mesmo, a gente compra hoje, depois vê como é que paga. Aí eu falei, então deve ser por isso que dizem que eu não entendo de futebol. E para mim é aquela coisa, né? É orçamento para ser cumprido, só vou assumir compromisso que eu puder pagar. Né? E felizmente não caímos para a segunda divisão e hoje estamos agradecendo, né, pelo fato da torcida ter compreendido aí e ter estado conosco. A prefeitura é a mesma coisa, né? A administração pública é a mesma coisa. Nesse ponto da responsabilidade, né, é a mesma coisa e é aquela coisa, né? Você falou uma coisa muito correta, né? Porque ele não tinha um projeto, né? Não tinha um projeto, né? Porque projeto é uma coisa que tem começo, meio e fim, né? Uma coisa que você investe e colhe de acordo com aquilo que você projetou, né? Não basta simplesmente você ter um refresco, né, fiscal e tal e coisa, e opa, vou fazer, vou acontecer e tal, né? E acaba que dando no que deu. Isso daí você pode ter certeza que eu não vou fazer, não. Agora, uma questão que eu tenho uma preocupação muito grande, presidente, que eu sou, particularmente, eu sou oriundo da Zona Oeste, lá de Campo Grande. Então, a gente sabe que no Rio, o Rio são várias cidades numa só, né? Nós temos uma área mais rica, que por causa do turismo, dos eventos, e tem outras áreas do subúrbio, Zona Oeste, Zona Norte, Pavuna, Campo Grande, Bangu, Meia, Madureira, que ficam um pouco, que estão virando bairros dormitórios. O senhor pensa que devemos ter uma política dessa desconcentração econômica? Porque para pensar, o que as pessoas saem dessas regiões para ir para as áreas ricas é uma enormidade. Aí você piora o transporte público, aí você tem a questão de saúde pública. Como é que o senhor pensa essa questão do desenvolvimento da cidade como um todo? Olha, aí são duas coisas, né? Em primeiro lugar, a Zona Oeste ela tem que ter uma dinâmica econômica própria, né? Ela tem uma vocação. Você tem que ter ali, dado que você ocupou a Zona Oeste, né, e ela é densamente ocupada hoje, né, você tem que encontrar alternativas para que as pessoas da Zona Oeste, de preferência, né, fiquem lá, trabalhem lá, ou se tiverem que vir para o centro da cidade, para a Zona Sul e tal, que tenham uma alternativa de transporte de alta capacidade, né, e que não levem 4, 5 horas na condução por dia, como acontece hoje. Né? Outra coisa é o planejamento da expansão da cidade. Né? Não faz sentido, né, você ter hoje o centro da cidade e bairros adjacentes ao centro, né, em processo de decadência, né, sem ocupação nenhuma, e você ficar estimulando habitação na Zona Oeste. Você tem que estimular que a expansão residencial do Rio de Janeiro se dê nas áreas centrais, em bairros que já têm infraestrutura, né, que de repente entraram num processo de decadência. O próprio centro da cidade ele pode ser utilizado, né, de maneira mista, como é o centro da cidade das grandes cidades do mundo. Né? Por que você não pode ter residência no centro também? Na região do Porto, né, que tentaram fazer aquele projeto faraônico que foi um fracasso, né? Aquela região do Porto é vocacionada para escritórios também, mas também para residências. Né? E os bairros na proximidade do centro, São Cristóvão, Rio Comprido, Catumbi, aqueles Manguinhos, né? Bairros muito próximos do centro da cidade, todos esses bairros estão num processo assim desagradável, né? Já foram no passado, né? Todos eles tiveram sua importância, alguns deles tinham utilização industrial, as indústrias acabaram. Você tem que estimular, né, que o uso residencial ali nesses bairros, porque com isso, né, você economiza no transporte. Né? Eu sou da rede de sustentabilidade, eu sou ambientalista. Né? Isso, inclusive, favorece
a gente chegar numa economia de baixo carbono, né, você transformar o Rio numa cidade verde. Então são duas coisas, né? Você dá uma dinâmica própria para a Zona Oeste e estimular o adensamento nessas áreas que estão degradadas hoje. E também tem a questão. Aí, eu penso que a questão da cidade ela tem muita questão de você ter coragem em mexer em alguns vesperos, não é? O Rio tem um problema seríssimo de urbanização, principalmente nas comunidades. Tem comunidade que ainda não tem um saneamento básico. A gente falou da Zona Oeste, falar um pouco da Zona Norte, que tem essa questão muito grande, que até entre a Zona Norte tem as áreas, né, residenciais, o asfalto, daqui a pouco você tem uma comunidade no meio ali, sem recurso nenhum. Tem rua de terra ainda. É preciso muita coragem para falar dessa questão das comunidades, não é, presidente? É claro, né? Inclusive agora que a gente está passando por essa pandemia, né? Espero que no ano que vem a gente já esteja numa situação melhor, mas essa pandemia, para mim, escancarou várias mazelas nossas, várias vergonhas nossas, escancarou a nossa desigualdade. O Rio é uma cidade muito desigual, né? O Rio de Janeiro, essa coisa do saneamento que você falou aí é uma vergonha, né? Como é que você tem aqui colado no centro da cidade, né? Comunidades em que você não tem fornecimento de água, que você não tem tratamento de esgoto, né? Isso é absolutamente impensável, né? E isso daí nós vamos ter que atacar, né? O saneamento não é uma atribuição da prefeitura do ponto de vista, né, a concessionária é estadual, é a SEDAI, né, mas o poder concedente é o município. Tá? E agora a gente está passando por um processo de fatiamento das áreas da SEDAI, você deve estar acompanhando isso, né? Na Zona Oeste já tem uma concessionária, Zona Oeste mais. A Zona Oeste mais, mas o resto da cidade vai ser dividido em 4 áreas, né? Esse processo já está em andamento, está para uma modelagem do BNDES, né, que está em fase de audiência pública. A minha equipe está lá na audiência pública atrás disso. Então você vai dividir a cidade em 4 áreas, né? Quem ganhar cada uma dessas áreas vai levar também no pacote áreas da Baixada Fluminense do interior do estado, né? E elas serão as novas concessionárias, né, que vão fornecer água e esgoto para os consumidores. E elas ainda vão receber, a SEDAI continua existindo, ela vai fornecer água para essas concessionárias, como fornece para a Zona Oeste mais, né, como fornece para Águas de Niterói, né, que é uma concessionária privada, vai fornecer para essas novas 4 concessionárias, que pode até ser 1, 2, 3 ou 4. Né? Uma pode ganhar mais de uma área. Né? E uma coisa fundamental a ser perseguida nesse novo modelo é que existe no processo de concessão uma obrigatoriedade de investimento naquilo que eles chamam de áreas irregulares. O que são áreas irregulares? São as comunidades, são as periferias. Tá? Então, para nós, cariocas, é fundamental, né, que essas áreas irregulares sejam atendidas, porque essa é a nossa vergonha. Isso aí, e mais, né, nós temos muito interesse também que a cidade da Baixada, isso falando só como carioca morador do Rio de Janeiro, né, mas nós temos muito interesse em que haja o saneamento das áreas da cidade da Baixada, porque é a poluição, é o esgoto da Baixada que polui a Baía de Guanabara e que polui o Rio Guandu. A água que a gente bebe hoje é esgoto do município de Queimados. Né? São 3 rios, Queimados, Poços e Ipiranga, né, que eles se juntam naquela baía, se fosse um piscinão ali antes da estação de captação, da área de captação da estação de tratamento de águas do Guandu, né, e você recebe aquele esgoto todo que tem que ser tratado, e é maltratado, você vê essa crise que estava passando agora recentemente, e nós bebemos essa água. Então, esse mesmo processo de fatiamento da SEDAI vai ser endereçado também para as cidades da Baixada, e nós, cariocas, temos que estar muito atentos a isso também. É o nosso interesse, é a água que a gente bebe e a água que polui as nossas baías, né, tanto a Guanabara quanto a Sepetiba, e as nossas lagoas.
né, que é um patrimônio turístico enorme. Qualquer cidade do mundo gostaria de ter as lagoas que nós temos aqui, E mas, não no é entanto, aproveitado. elas são esgoto puro. E não é aproveitado, né? Isso que é mais assustador. E quando nós falamos dessa questão de saneamento, nós estamos falando de obras de infraestrutura que vai gerar emprego, que é o que mais estamos precisando. Emprego, É emprego, isso mesmo. emprego. É, Emprego, emprego. é geração de emprego na veia, tudo é positivo. Você resolver o problema do saneamento, né, você gera emprego, né, você despolui os cursos d'água, você alavanca o turismo, melhora a qualidade de vida das pessoas, melhora a saúde. Ou seja, é o tipo de investimento que só tem benefícios, né, não tem nenhuma contraindicação. Mas muitas vezes os governantes deixam isso para lá porque é um investimento que não aparece, né? Fica lá enterrado no chão e tal, então não tem inauguração, não tem ponte, não tem aí, sei lá. Bom, Bom, são outras conversas. sim, sim, é verdade. Mas já está encerrando o nosso bate-papo, mas eu queria que o presidente falasse um pouquinho, Bandeira, falasse um pouquinho para a gente sobre transporte público. Como é que o senhor está vendo a questão do transporte público no Rio de Janeiro, que, aliás, essa pandemia evidenciou o caos que é, né? Porque quando nós não deveríamos ter pessoas aglomeradas, o próprio estado, o próprio município, botava todo mundo dentro de um ônibus, de um BRT, todo mundo como sardinha aglomerando. Pois é, né? Já era ruim, né? E agora, então, com a pandemia, né, ficou mais claro ainda. Né, vamos pegar essa coisa do BRT como exemplo. Tá? O BRT, eu sou usuário do BRT, tá? Eu vivi espremido ali também, tal. Eu sei muito bem o que o pessoal sofre, né? O que as pessoas que dependem do BRT, o que eles sofrem, né? As condições a que eles são submetidos. É um absurdo. Né? Um cadeirante não pode usar um BRT, né? Porque você tem vãos enormes que a cadeira de rodas não transpõe. Né? Então, Agora, BRT é um sistema que funciona bem em vários lugares do mundo. Né? O problema não está no sistema BRT, né? Que é o sistema tronco-alimentador. Né? O que é o sistema tronco-alimentador? Você tem vias troncais, né? Que são vias estruturantes que ligam vários bairros ao centro, né? Ou a outros bairros, e você tem as linhas alimentadoras que levam, né, a população dos seus bairros para as linhas troncais. Né? Você pegar, por exemplo, né, a Transbrasil, que é o BRT, que deveria ter sido o primeiro a ficar pronto, né, mas Até deixaram por hoje, último. está lá a obra, Né? tudo Então, parado. você tem a Avenida Brasil, né, é uma via troncal. Então, você teria ali o Transbrasil, né, que poderia, com aquela faixa segregada, levar as pessoas de maneira muito rápida ao centro da cidade, né, e você teria as linhas alimentadoras que levariam as pessoas até o Transbrasil. O que acontece é que o Transbrasil não ficou pronto, né, e as linhas alimentadoras muitas vezes sumiram, né, por conta da falta de oferta aqui na pandemia. O próprio BRT, os que funcionam, né, a Transolímpica, o Transcarioca e tal, eles ficaram, Transoeste, eles ficaram sendo utilizados de maneira totalmente desrespeitosa com a população. Você vê essa coisa da superlotação, a coisa das condições, né? Você sabe que tem estações, né? Você tem lugares que você não tem banheiro feminino, né? Como é que as nossas mulheres que já são tão sacrificadas, né? Outro dia eu estava falando com uma liderança da rodoviária, uma motorista de BRT que não tem banheiro feminino, isso é um absurdo. Então, em resumo, o BRT seria uma coisa que poderia funcionar bem. Agora, ele teve falhas na concepção, a própria construção dos pisos, né, das pistas, né, que deveriam ter sido feitas em concreto, né, foram feitas em asfalto de quinta categoria, então fica aquela buraqueira, de vez em quando você está lá no BRT e começa aqueles solavancos, de vez em quando o veículo tem que sair da pista segregada para desviar do buraco e depois voltar, e aí gera um engarrafamento enorme. Ou seja, uma coisa que poderia funcionar bem, que foi criado lá nos anos 70 em Curitiba, né, com o nome de Digeirinho, né, e lá funciona bem até hoje,
em outras cidades do mundo, em Bogotá, por exemplo, tem um projeto semelhante chamado Transmilênio, que foi até um dos projetos escolhidos para ser elegível para ganhar crédito de carbono. Tá? Isso, eu conheci esse projeto, eu estava no chefiava o Departamento de Meio Ambiente do BNDES. E no Brasil, né, foi feito esse e não funciona bem. Né? Não funciona bem porque teve falhas na concepção, tem falhas gravíssimas na operação. Tá? Esse é o retrato do nosso transporte público. E agora, com a pandemia, você vê, né, existe aqui no Rio de Janeiro aquela tradição, né, dos políticos se financiarem com recursos das concessionárias de transporte público. O que é um absurdo, porque isso é um conflito de interesse. Como é que você vai aceitar uma contribuição para a sua campanha de uma empresa que você vai fiscalizar depois? Não, fiscalizar entre aspas, né, o Bandeira, porque os dados ficam no mão da Rio Ônibus. A gente não tem, a prefeitura não tem acesso aos dados, não é a prefeitura que colhe, isso não tem lógica nenhuma. Como é que vai fazer um planejamento de transporte se você não sabe onde o cara pega o transporte, aonde ele salta? Não tem o dado fica com a Rio Ônibus. Então, e é um transporte público, na realidade, né, é um transporte que é concedido, né, a empresas de ônibus, mas na realidade a responsabilidade é do poder público. E a empresa de ônibus financia a campanha do prefeito, do governador, né? E aí é um conflito de interesse na veia. E tem gente que diz que a prefeitura deveria controlar o transporte público, mas é o contrário, o transporte público que controla a prefeitura. Mas isso aí vai acabar. Pode ter certeza que nós vamos chegar lá e dar um jeito. Uhum. Bandeira de Melo, muito obrigado por esse bate-papo. Foi uma honra estar conversando com o senhor. E, pô, a gente fica muito feliz de estar vendo pessoas competentes, estar decidindo vir à vida pública, colocar a serviço da população o seu conhecimento, o seu know-how. Então, Bandeira, eu tenho só a agradecer e a gente fica feliz de estar nessa caminhada junto, aí vários lados, tentando construir um novo caminho para o Rio. Então a gente só tem a agradecer por esse bate-papo, presidente Bandeira de Melo. Beleza, Fernando. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você, né, pela primeira vez, mas tenho certeza que a gente vai se encontrar várias vezes aí, e até ano que vem, quem sabe, né, você lá na Câmara, né? E isso daí vai ser muito bom. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o programa, né, que vai assistir, né, porque ele vai ficar disponível aí para todo mundo. Mandar um grande abraço e pedir para que ninguém perca a esperança. O Rio de Janeiro tem saída, com certeza tem saída, e a saída passa por todos nós. Muito obrigado, presidente. Galera, esteja sempre aqui acompanhando o canal Fernando Mendonça, a rede Serão Carioca, a rede Ciro. Sempre está batendo um papo sobre o Brasil, sobre o país, sobre o Rio de Janeiro. Vamos junto, caminhando, e até a próxima.